Daqui a pouquinho. Então vamos agora tratar de cidades. A gente combinou com vocês ouvintes e vamos trazer a pauta sobre tarifa zero. A gente está aqui com a vereadora Isa Lourença do PSOL pela primeira vez aqui na nossa bancada da 98 News. Seja muito bem-vinda, vereadora. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia para todo mundo que está assistindo. Então vamos lá começar a nossa conversa. A gente tem tratado ao longo das últimas semanas, desde que a proposta ganhou corpo, primeiro pela discussão na Câmara, depois por algumas adesões, por exemplo, de artistas, né? Quando tivemos no Festival Sarará, no Sarará, né? Se eu não me engano, aqui na cidade. Depois nós tivemos a participação já ali do professor Roberto Andrés, o estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Na última semana também, além de outros assuntos, também colhemos a impressão pelo secretário de governo Guilherme Dalto. Nesta semana trouxemos o vereador, ex-vereador, aliás, e ex-presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. Então nós estamos aos poucos discutindo as nuances, tudo que está colocado nessa conversa. Isa, então queria te perguntar, tomando a liberdade de chamá-la desta maneira, vereadora, para que a gente entendesse. A proposta de tarifa zero, se eu precisar aplicá-la amanhã, né? E dizer, olha só, gente, vamos fazer isso aqui na cidade. O que precisa ser feito que hoje não está em vigor para que tenhamos a proposta da maneira como está lá assinada pela senhora e pelos outros 20 vereadores? Guilherme, primeiro, eu fico muito feliz que a pauta da tarifa zero tenha tomado conta da cidade. Isso em um contexto em que a política discute coisas que não impactam em nada a vida, não transforma em nada a vida concreta do cidadão, da cidadã. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido trazer essa pauta com força, falando assim, como nós podemos melhorar a nossa cidade para a população. Então, para mim, é um motivo de muita felicidade a gente estar pautando tarifa zero nos 4 cantos de Belo Horizonte. E quero explicar, então, a nossa proposta, porque a tarifa zero ela também está sendo pautada porque ela já existe em mais de 135 cidades do Brasil. Então, assim, são muitas cidades que têm tarifa zero, então ela já é uma realidade. Só que não tem nenhuma capital ainda com tarifa zero. Por quê? Porque aplicar essa tarifa numa cidade tão grande como Belo Horizonte tem desafios muito maiores. Não dá para a prefeitura assumir todos os custos, como acontece nas cidades menores. Então, nós tivemos que elaborar uma proposta que fosse viável em Belo Horizonte. Qual que é a nossa proposta? Uma vez que, se você zerar a tarifa, você zera o Vale Transporte também, porque pela lei nacional, a tarifa, o Vale Transporte, ele segue o valor da tarifa aplicada. Então, se a tarifa aplicada for zero, o Vale Transporte é zero. Então, isso é um ganho importante até para as empresas, porque as empresas hoje é responsável por paga cerca de 1/3 do custo do transporte, é pago pelo Vale Transporte. Então, isso a empresa passaria a pagar zero de Vale Transporte. Então, a gente propõe substituir o Vale Transporte por uma contribuição por funcionário. Uma contribuição que a gente não estabeleceu o valor no projeto de lei, porque isso depende de uma negociação com a prefeitura, mas, nos nossos cálculos, essa contribuição seria menor do que as empresas pagam hoje de Vale Transporte. Ela seria de R$ 185 por trabalhador. Nós estamos calculando que uma tarifa justa, né, uma contribuição justa por trabalhador seria de R$ 185. Porque isso é menor do que hoje é pago de Vale Transporte. E se a gente pegar só essa contribuição, só a contribuição dos empregadores em Belo Horizonte no valor de R$ 185 por trabalhador, a gente teria um fundo de R$ 2 bilhões. Isso é mais do que suficiente para pagar o custo do transporte hoje, porque o custo do transporte hoje, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, é de 1,8 bilhão. Então, a gente ainda teria uma sobra, entre aspas, de 200 milhões para a gente poder investir na melhoria do transporte público, que é um grande problema na nossa cidade. Vamos lá, vereadora, mas aí eu vou trazer alguns outros pontos que já abordamos aqui anteriormente. A gente está falando de 2 bilhões mensais, correto? 2 bilhões anuais. Tá bom, 2 bilhões anuais, com Isso. 1,8 bi hoje deste custo de operação. Isso. Mas eu me lembro na proposta e na conversa com o professor Roberto Andrés e dialogando também com o estudo da UFMG, que ele tinha lá algumas nuances de necessariamente ampliar a base de arrecadação. Não seria apenas para as pessoas que hoje estão num regime de CLT, né? Aquelas que têm uma contribuição direta lá do Vale Transporte e que você tira ali até 5% da sua remuneração. De fato, pelo projeto, precisa-se ampliar a base, ou seja,
mesmo quem não é uma empresa que tem empregado CLT, etc., precisaria contribuir com este valor de R$ 185 por funcionário? Sim, mas o principal, Guilherme, é porque assim, hoje, quem paga o Vale Transporte são trabalhadores que têm menores salários. Por quê? Porque tem o desconto de 6% para o trabalhador. Então, para quem tem um salário alto, não é interessante ter esse desconto de 6% para receber o Vale Transporte, porque o desconto fica muito alto, fica acima do valor da passagem. Então, hoje, quem contribui mesmo para o sistema funcionar é o trabalhador de menor salário, porque ele tem um desconto de 6%, a empresa paga o Vale Transporte dele. Isso faz com que, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais contribui muito pouco de Vale Transporte. Por quê? Porque os salários lá são altos. Então, nós achamos que sim, a Universidade Federal de Minas Gerais precisa contribuir para o transporte público. Aí, a Universidade Federal de Minas Gerais vai passar a pagar uma taxa por trabalhador, que hoje ela não paga de Vale Transporte. Entende? Então, assim, vai ampliar o número de contribuintes. É assim que a gente vai conseguir aumentar a receita para poder melhorar o transporte público e garantir a tarifa zero. Porque uma coisa importante é que a tarifa hoje ela é responsável por apenas 20% do custo total do transporte. Então, a tarifa hoje é responsável por muito pouco do custo total. E o passageiro, ele está pagando duas vezes, porque ele paga quando ele entra no ônibus e ele paga seus impostos, que depois vira subsídio para as empresas de ônibus. Porque hoje a Prefeitura de Belo Horizonte gasta 700 milhões de reais em subsídio. É o terceiro maior gasto da Prefeitura de Belo Horizonte. É alta a contribuição da Prefeitura. Nós queremos o quê? Zerar a contribuição do passageiro, que está pagando duas vezes, estabelecer essa contribuição para a empresa no lugar do Vale Transporte, não só para a empresa, né? Para CNPJs, porque aí inclui órgãos públicos que contribuem pouco para o transporte público e diminuir o subsídio que a prefeitura dá hoje. No nosso projeto de lei, a prefeitura segue com um subsídio, porque também nós achamos que é papel do poder público investir no transporte. Agora, hoje está 700 milhões. Ano que vem pode ser R$ 1 bilhão da prefeitura. A tendência é esse subsídio crescer. Não tem recurso suficiente na prefeitura para dar conta de subsídio desse jeito. Então, nós precisamos também dosar melhor o que é a contribuição da prefeitura, o que é a contribuição dos CNPJs. Eu queria um pouquinho do seu olhar, vereadora, quanto ao prazo que isso poderia entrar em vigor aqui em Belo Horizonte. A gente tem dentro do projeto de lei um prazo máximo de 4 anos. Quando a gente está pensando nesse prazo de 4 anos, a partir do momento que a lei entra em vigor, já começa essa redistribuição entre as empresas para poder fazer essa arrecadação. E em 4 anos, pensando aí que, né, se o projeto for aprovado, qual que é a mudança de fato? Para a gente poder chegar num momento em que a tarifa vai ser zero para todo mundo. Há escalonamento de pessoas, faixas sociais, faixas de renda que vão entrar primeiro, ou é uma ideia de fazer essa tarifa zero a partir do momento que for sancionada? Nós colocamos no projeto de lei a proposta de 4 anos para ela, de tempo máximo para entrar em vigor, exatamente porque a gente acha que precisa de prazo. Não tem condições de ser da noite para o dia, porque senão a demanda aumenta muito e você não tem ônibus suficiente para poder atender a população. E nós não queremos precarizar o sistema, nós queremos o sistema funcionando bem. E nós colocamos também porque é quando vai vencer o contrato com as empresas de ônibus. Então, nós achamos que na nova elaboração de contrato com as empresas de ônibus já tem que estar inclusa a tarifa zero. Por isso, nós colocamos esse tempo. Como essa transição vai ser feita, nós podemos pensar em grupos prioritários. Aliás, hoje já existe tarifa zero em vilas e favelas, que é muito importante, inclusive, para que as crianças cheguem numa escola de educação infantil, por exemplo, para que as pessoas circulem, vá no centro de saúde. Enfim, hoje já existe algumas tarifas zeros aplicadas. A gente pode continuar pensando em grupos prioritários, como é hoje, mas a gente pode pensar também em horários. Porque uma questão que já me trouxeram, mas no horário de pico vai ficar superlotado os ônibus. Eu falo, realmente, mas até que a gente dê conta dessa demanda no horário de pico, a gente pode pensar numa tarifa zero que comece a ser aplicada em outros horários.
O horário noturno, por exemplo, que hoje tem uma precarização muito grande de oferta de ônibus e as empresas de ônibus dizem que é porque não tem público para o ônibus noturno. Pode ser uma possibilidade? Pode. Agora, nós precisamos sentar na mesa junto com a prefeitura, com as empresas, tanto as que vão pagar, né, para o transporte público funcionar, quanto as empresas de ônibus, e elaborar o melhor desenho. Essa é a nossa disposição de quem elaborou o projeto. Vou perguntar mais um ponto específico da proposta, vereadora, porque ele também foi trazido à discussão nas últimas semanas. Ele está lá no parágrafo 2º da proposta, está na folha 4, diz o seguinte: o responsável tributário pelo recolhimento devem ser pessoas jurídicas que exerçam atividades no município e empreguem 10 ou mais funcionários, independente do local de residência destes. Aí eu acho que tem duas questões que eu queria um esclarecimento melhor da senhora. Primeiro, a gente está considerando empresas que são 10 ou mais funcionários, mas existe um universo muito relevante de empreendedores, a gente chama assim, ou de pessoas, em outra perspectiva, com uma situação de empresa muito precarizada, né? É a pessoa que vende um lanche, ele, a esposa, ele mais uma pessoa, ele e um filho, que estão vivendo na informalidade como um modo de vida. Essas pessoas entram na conta do Tarifa Zero com uma necessidade de contribuição, elas não entram, né? Eles não são uma empresa deste volume, então eles não vão integrar essa base, mas eles estão incluídos para utilizar o serviço. Isso é muito importante. Na nossa proposta, empresas com até 9 funcionários não pagam nada. Então, assim, isso é inclusive para incentivar o pequeno comerciante. A situação que você falou, uma família que trabalha ali 3 pessoas, nós achamos que não tem que entrar entre os contribuintes. Um pequeno comércio de bairro, nós acreditamos que essas pessoas merecem incentivo, porque está difícil para ela manter os negócios. Então, até 9 funcionários não paga nada. Isso é um incentivo tanto para as pequenas microempresas, quanto também para os trabalhadores, que são, em geral, quem recebe os menores salários e que estão contribuindo com 6%, e vai ter esse aumento real já de 6% no seu salário. E, além disso, essas empresas vão poder até contratar mais pessoas, porque hoje o tanto que se paga de passagem, às vezes, impede de contratar mais um funcionário. Tanto é que nas cidades que têm tarifa zero, o número de empregos formais aumenta, porque as pessoas conseguem contratar mais. Agora, e para a empresa que tem 10 funcionários? Aí ela já passa a pagar para 10? Não. A nossa proposta é que ela passa a pagar a partir do 10º. Então, toda empresa tem o desconto de 9 funcionários. E isso é importante. Ela passa a pagar a partir do 10º funcionário. E isso é uma forma da gente garantir uma justiça também e um equilíbrio de força entre grandes empresas e pequenas empresas. Aí eu vou para a segunda parte deste mesmo artigo, que trata o número de funcionários, o volume que a empresa tem lá dos seus negócios, independentemente do local de residência desses. Eu entendo, claro, que nós estamos tratando de uma legislação de Belo Horizonte, atinente ao nosso município, e se o cidadão mora em Venda Nova, na Savassi, no Barreiro ou na região leste de Belo Horizonte, ele está contemplado. Mas há uma cadeia interconectada do cidadão de Belo Horizonte com aquele que está na região metropolitana e que, por vezes, trabalhe na capital. Como é que o projeto dá conta desta relação, vereadora? Ou seja, é preciso criar para funcionar tarifa zero nas outras cidades, ou dá para não ter tarifa zero nas outras cidades e tem em Belo Horizonte para um usuário que é da região metropolitana, mas que trabalha, por exemplo, em Belo Horizonte? Essa é outra excelente pergunta, porque eu sou vereadora de Belo Horizonte. Aliás, todos os que assinaram esse projeto são vereadores de Belo Horizonte. Então, a gente só pode legislar sobre a nossa cidade. Eu queria ter um projeto de tarifa zero para a região metropolitana, mas eu não posso. Eu só posso fazer de Belo Horizonte. E acredito que, se Belo Horizonte tiver tarifa zero, isso pressiona para que as cidades da região metropolitana, que ainda não têm, porque tem cidades que tenham a tarifa zero. Mas esse ponto está no projeto, aí muita gente fala, esse é um ponto de fragilidade. Eu reconheço, é um ponto de fragilidade, porque eu não tenho como resolver isso. Agora, eu tenho como negociar isso. A prefeitura pode fazer uma proposta na regulamentação de, por exemplo, vai ter a contribuição,
mas para os trabalhadores que precisam continuar pagando a passagem, porque mora numa cidade que ainda não tem tarifa zero e precisa vir até Belo Horizonte pagando a passagem, esse funcionário está isento de pagar a contribuição, por exemplo. O empregador não vai ter que pagar 2 vezes, vai ter que pagar a passagem desse funcionário que mora numa cidade da região metropolitana e a contribuição para Belo Horizonte? Pode ser que não. A gente pode chegar numa negociação para a regulamentação desse projeto que isente das contribuições esse trabalhador que vai ter que continuar pagando a passagem. Então, assim, no projeto, tem muitas questões que me falam, mas esse ponto eu não concordo, mas esse ponto não dá para ser assim. O que é natural do debate público sobre a proposta, né, vereador? Exatamente. Então, nós vamos construir então, a regulamentação desse projeto juntos. Ou podemos até debater uma elaboração de um substitutivo juntos para ser aprovado na Câmara Municipal em um acordo com todos os vereadores. Eu quero que a tarifa zero seja aprovada por unanimidade na Câmara. Nós temos 22 vereadores assinando essa proposta, é a maioria da Câmara. Nós precisamos de 28 votos. Nós ainda estamos na busca desses 28 votos, mas eu estou na busca de todos os votos da Câmara Municipal, porque eu quero uma proposta aprovada com unanimidade e com acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, porque nós podemos chegar num texto comum e aprovar uma proposta que todo mundo considere viável para a nossa cidade. Aí eu vou lhe perguntar sobre uma questão, antes de passar a palavra aqui para a Laura. Acho que a nossa pergunta é até a mesma. Vamos a ela, Laura. Imagina que vamos tratar aqui da Prefeitura de Belo Horizonte e da posição. Sobre o diálogo, exatamente. Exatamente. Até para existir um substitutivo para uma adesão maior de vereadores, alguns deles da base de apoio do prefeito Álvaro Damião, imagina-se que a Prefeitura tem que construir um consenso, uma ideia sobre como ela vê o projeto e a viabilidade. Na semana passada, nós conversamos com o secretário Guilherme Daltro e fez considerações específicas à sua proposta, dizendo, olha, eu pedi à vereadora Isa Lourença que me entregasse um estudo e que me entregasse uma proposta para além, nas palavras dele, de uma planilha de Excel que justificasse a utilização daquilo. E que, na avaliação dele, o projeto até então não parava de pé. Eu queria que a senhora fizesse a sua consideração a respeito disso. Tem uma posição da Prefeitura, neste momento, que a senhora considera satisfatória, e aqui temos, à luz do que foi dito pelo secretário de governo, ela é correta na avaliação dele no pedido que fez a senhora? Até porque, só para contribuir aí para o colorido da história, temos um prazo aí de 30 dias para respostas à Comissão de Orçamento, então estamos dentro de um prazo de resposta da Prefeitura, né? Sim. Eu tenho buscado muito diálogo com a Prefeitura, porque desde o primeiro momento que a gente protocolou esse projeto, teve jornalistas que me perguntaram assim, tem 22 assinaturas, então isso vai ser rápido? Eu falei, de forma alguma, vai ser lento. Porque é para ser lento, é uma mudança estrutural na cidade de Belo Horizonte. E eu entendo que, às vezes, assusta. Pode assustar o prefeito, pode assustar o secretário de governo, que no primeiro momento fala assim, opa, isso não é possível. E aí ele me pede estudos, eu falo, tudo bem, eu entrego estudos, eu não tenho problema com isso, não. Teve um estudo feito pela Faculdade de Economia da UFMG que demonstrou que o impacto da contribuição para as empresas em Belo Horizonte seria de menos de 1%, seria menor que 1%. É um impacto muito pequeno para as empresas. E, além disso, demonstrou que vai ampliar a contribuição de órgãos públicos, como a UFMG, que eu já citei aqui, como a própria Prefeitura de Belo Horizonte, que são órgãos que não tem como sair de Belo Horizonte. Então, o argumento de que empresas sairiam de Belo Horizonte não para de pé. Então, nós apresentamos esse estudo, e eu acho que é um estudo fundamental. Mas, para além disso, não é só apresentar, não vou só encaminhar para o secretário de governo, assim, ler esse estudo, porque não é assim que faz política. Eu já me reuni com o secretário de Planejamento, eu já me reuni com a Secretaria de Fazenda, já me reuni com a Secretaria de Mobilidade Urbana, já me reuni com o Superintendente de Mobilidade Urbana. Todos eles tiveram ouvidos muito abertos para essa proposta, porque eles entendem que precisa de uma solução para o custeio do transporte público em Belo Horizonte. E eles enxergam que essa pode ser uma saída viável. O que está me faltando agora? Convencer o prefeito. E por isso nós temos estudos para entregar.
Nós temos estudos, esse da UFMG que eu falei, nós temos estudos da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que nas cidades que têm tarifa zero, aumenta as empresas na cidade, aumenta o número de empregados com carteira assinada e diminui os gases poluentes, porque a maioria dos gases na nossa cidade é produzido pelos carros. Então, isso diminui. Então, é uma cidade melhor ambientalmente falando e a gente precisa disso. Então, nós já temos esses estudos. E nós nos reunimos, aí eu falo nós enquanto movimento, porque não fui eu que fui lá especificamente, foi o professor Roberto Andrés, a vereadora Luísa Dulce, o vereador Vanderlei Porto, foram até a CODESE, onde reuni com setores do empresariado da cidade e apresentaram a proposta. Que é a CODESE, para explicar para o nosso ouvinte que não saiba, talvez, vereadora, é um comitê de desenvolvimento econômico e social que reúne empresários de vários escopos diferentes, de vários setores que funcionam na cidade, e também alguns integrantes da Prefeitura de Belo Horizonte, mas ele é um conselho consultivo, né? Ele serve para debater e construir ideias em torno do desenvolvimento. Eles têm até um plano muito estruturado para o desenvolvimento econômico da cidade até 2030, até 2040, uma ideia de ser um espaço de debates, inclusive. Perfeito, obrigada por essa explicação. Então, eles apresentaram todo o estudo, toda a proposta do ônibus de graça em Belo Horizonte para esse conselho, com os grandes empresários de Belo Horizonte, e os ouvidos foram muito abertos também. Falaram assim, teve pessoas, né, pelo informe que eu tive da reunião, teve pessoas que falaram, eu estava receoso com essa proposta, mas agora, com essa explicação, eu entendi que é viável e que não é onerar o empresariado de Belo Horizonte. Pelo contrário, é trazer mais desenvolvimento. Então, assim, todo mundo já abriu a cabeça para que a gente tenha essa modernização de Belo Horizonte. Agora só está faltando o prefeito, mas eu estou muito confiante que nós vamos apresentar para ele todos os dados que a gente tem e nós vamos conseguir convencê-lo dessa proposta também. A sua avaliação, vereadora, é de que, eu vou chamar aqui da perna mais importante desta conversa a ser convencida, é o empresário, uma vez garantindo a ele que a proposta feita por você e pelos outros 21 vereadores, uma vez que ela tenha sustentabilidade e economia para eles, é aí que a senhora acha que a chave para virar o Tarifa Zero vai funcionar ou não? Eu acredito que sim, porque, veja, a população é a favor, porque a população quer poder estudar num lugar longe de casa sem que a tarifa seja um impeditivo. Eu sempre dou um exemplo meu mesmo. Quando eu era criança, meu sonho era ser atriz. Aí eu fiz uma seleção para o teatro que tem no Palácio das Artes e eu passei na seleção. E aí eu falei, nossa, agora eu vou ser atriz, né? E aí minha mãe falou, não vai dar para você fazer o curso, porque eu não tenho dinheiro de tarifa para você ir voltar para o Palácio das Artes todos os dias. E eu não fiz o curso. Então, assim, essa é um ponto que aconteceu na minha história, mas com certeza que tem em comum na história de muitas pessoas que moram nas periferias de Belo Horizonte. Então, o povo é a favor, porque o povo quer poder andar de graça, poder ir num teatro, poder ir praticar esporte, poder ir no estádio. A gente tem direto campanhas de cinema a preço popular. Popularização do teatro, por exemplo. Ou popularização do teatro, que às vezes é de graça ou às vezes num preço muito baixo, mas a pessoa não tem o dinheiro da passagem para chegar, então ela não consegue. Então, assim, as pessoas querem. Às vezes as pessoas não acreditam que seja possível, porque muita gente não acredita que a política pode ser feita para beneficiar o povo. Então, às vezes elas acham que não é possível, que é utópico, que é um sonho, mas... então, eu acho que as pessoas são convencidas. Nós temos os vereadores na Câmara Municipal convencidos da proposta. Se nós convencemos, quem vai financiar, entendendo que esse financiamento é como um investimento para os próprios negócios que vão crescer em Belo Horizonte, se nós convencemos esse setor, vai faltar só a prefeitura, que também não tem por que ser contra. Vale lembrar que todo prefeito que aplica tarifa zero nas suas cidades é reeleito com o máximo de aprovação. Então, assim, eu não acho que tem motivo para a Prefeitura de Belo Horizonte ser contra essa proposta, uma vez que todos os outros atores envolvidos estão a favor.
Uma última pergunta, vereadora, que eu queria fazer a respeito do modelo de concessão que nós utilizamos hoje. E ele tem um impacto direto, ainda que não seja no desenho necessariamente do projeto, mas como a operacionalização dele se dará. O modelo tem que ser diferente quando a gente for renovar o contrato, daqui a pouco, né? Ao fim, inclusive, deste mandato da atual legislatura de vereadores. E você já tem um desenho de como isso precisa ser. Tem que ser empresas diferentes, as atuais dariam conta de um modelo de tarifa de funcionarem e de serem remuneradas para tal e de atender uma demanda aumentada na avaliação de vocês? Olha, tem uma comissão específica na Câmara debatendo o contrato. Eu acredito que tem muitos pontos no contrato que a gente precisa rever e ser diferente mesmo para a próxima concessão, com certeza. Nós temos uma lei também aprovada na Câmara Municipal que ela paga os ônibus por quilômetro rodado e não por passageiro. Isso é muito importante, tá? Porque o que faz os ônibus circularem lotados é porque quanto mais pessoas dentro do ônibus, mais recurso ela recebe. Mas como o subsídio ele é pago por quilômetro rodado, então não importa se a empresa está circulando com 100 pessoas ou com 2 pessoas, ela recebe a mesma forma. Isso é importante para melhorar o serviço. Isso já está aprovado na Câmara Municipal e é essa forma como o subsídio é pago. Mas como a gente tem ainda a tarifa, ela acaba ganhando muito por passageiro também, e por isso continua superlotado os ônibus. Eu acredito que zerar a tarifa é a forma de aplicar uma lei que a gente já aprovou na Câmara, que é o pagamento por quilômetro rodado, e eu acho que esse é o ponto central da nova concessão, o pagamento por quilômetro rodado e não por usuário. Isa Lourença, vereadora do PSOL aqui na capital mineira, muito obrigado por vir aqui nos ajudar a entender um pouco mais. Evidentemente que surgirão outras perguntas da nossa audiência, dos debates que a cidade está fazendo sobre isso, como a senhora mencionou o caso do CODES, então nós voltaremos a chamá-la aqui para a gente tratar melhor e mais sobre essa proposta. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, de poder explicar para as pessoas uma proposta que é complexa. Porque é um problema complexo, é uma cidade complexa, é uma proposta complexa, então é difícil de entender, às vezes, na primeira escuta. Mas eu acredito que fazendo o debate frequentemente, a gente